Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, cursista do Ciência e Arte Transgredindo Científico. Aqui é o professor Rafael e hoje nós vamos iniciar oficialmente as atividades do curso com essa videoaula. E o intuito aqui desse nosso primeiro encontro de cunho mais acadêmico, digamos assim, é que a gente possa ver que por mais que essa temática, essas relações entre arte e ciência, sobretudo aquelas voltadas para o trabalho pedagógico no chão da sala de aula do professor e da professora, possa ser, de certa maneira, uma novidade para muitos, mas o intuito desse nosso primeiro encontro é mostrar que nós não estamos sozinhos. Muitas outras pessoas profissionais de diversas áreas vêm também buscando esse tipo de correlação. Então, sinta-se abraçado, abraçada e espero que você fique à vontade nessa imersão dentro desse tema. E para a gente ter, de certa maneira, evidências que nós não estamos sozinhos, além da parceria aqui de todos do Laboratório de Pesquisa de Ensino de Biologia, o LabUFC, e dos colegas cursistas, que estarão conosco ao longo dessa empreitada, vamos então trazer aqui alguns argumentos mais acadêmicos e sistemáticos para mostrar que isso parece ser um direcionamento correto. E para isso eu vou me valer aqui de um trabalho, uma revisão sistemática da literatura sobre pesquisas na interface ciência e arte, material que vai estar aí disponível para vocês no mural da nossa turma virtual. Então eu convido para quem quiser fazer essa leitura aí complementar e adicional. Mas muito bem, sem tomar muito do tempo precioso de você, meu amigo e minha amiga, vamos aqui para uma análise geral. Iniciando, então, essa conversa por entre bifurcações e junções que criaram múltiplos caminhos, é importante só a gente fazer uma breve consideração antes. Que consideração é essa? Essa conexão entre arte e as ciências da natureza e as ciências humanas, ela não é algo recente na nossa história, muito pelo contrário. No passado, essa correlação, como veremos em detalhes ao longo do nosso primeiro módulo de atividades, ela surgiu com muita virulência e veemência no passado. Nós não tínhamos uma separação clara entre essas áreas. O que nós tínhamos eram grandes estudiosos, filósofos, que desenvolviam trabalho em ambas as áreas. Essa correlação foi se perdendo ao longo dos últimos séculos, mas ela existiu com força ao longo da história da humanidade. Um exemplo claro disso é no Renascimento, a grande figura de Leonardo da Vinci. Renascentista europeu, italiano, que tem trabalhos que transitam nessa área. Então ele era o que hoje podemos dizer e chamar de artista, porém ele também era um estudioso de outros campos, um estudioso das áreas das matemáticas, da filosofia, das ciências humanas e também das ciências da natureza, da anatomia humana, da engenharia e de outros campos. Então, essas modificações que ocorreram ao longo dos últimos séculos, que separaram essas duas áreas, na verdade, é uma separação recente. E hoje em dia, a grande ideia é que a gente possa retomar um pouco dessa correlação. E para isso, se vem utilizando aí pelo menos 3 diferentes abordagens para falar sobre esse tema. Uma que eu posso chamar de uma espécie de arte que se inspira na ciência, como o grande exemplo que nós temos é a chamada ficção científica, que é um termo que vocês certamente têm muita vivência a partir da literatura, a partir do mundo imagético do cinema, das animações,
Então é uma arte que não está necessariamente preocupada em trabalhar eminentemente conceitos científicos modernos, mas é uma inspiração que o artista se utiliza desse campo para que ele possa desenvolver o seu trabalho artístico. Uma segunda forma de abordagem é uma abordagem que traz um aspecto predominantemente científico ou acadêmico, sistemático e racional, mas que tem alguns traços da arte. Por exemplo, a ilustração científica. Todo mundo gosta de pegar aí um material, um livro didático que traz belas ilustrações. Essas ilustrações que tentam representar aspectos da ciência, elas são traços artísticos que estão sendo incorporados, levados pelo cientista, pelo pesquisador, para incorporar aí elementos importantes na sua argumentação racional. Esse é um exemplo, claro, da ilustração científica, de materiais e de outros, mas nós temos, por exemplo, as apresentações artísticas que aparecem nos famosos museus de ciência. Aqueles dioramas, aquelas representações de animais, de plantas, que representariam como se fosse o mundo natural, que são os chamados dioramas, eles também são representações artísticas. Confabulações, representações de moléculas, de bactérias, de vírus, tudo isso são traços artísticos que são incorporados para a argumentação científica. E por fim, um exemplo mais, digamos, vanguardista é quando eu tenho uma relação mais próxima que causa inclusive um rompimento de barreiras entre a ciência e a arte. Aí eu não consigo ver uma separação clara desse material. Um exemplo que eu acho muito interessante sempre de falar disso é o trabalho, por exemplo, de Fabíola Fonseca, que vocês vão encontrar aí ao longo do nosso curso mais informações sobre essa artista, na qual ela faz um trabalho científico, ela produz em laboratório moscas transgênicas e usa esse material biológico transgênico como um estopim interessante para a produção de obras artísticas. Então eu não tenho, nesse caso, uma separação do que é o cientista, abre aspas, do laboratório e o que é o artista usando a fotografia, usando vídeo, usando várias linguagens artísticas com esse tipo de material biológico. Então, feito aí essa primeira correlação e essa introdução, vamos então aqui mostrar como foi feita então essa revisão de literatura, uma revisão do tipo sistemática, que significa exatamente o quê? Foi feito aí uma busca em portais importantes de pesquisa, que foi o periódico CAPES, por alguns termos de busca: ciência, arte e a junção, a correlação desses termos, que é a utilização do operador booleano-end, que vai buscar, através desse mecanismo, ao mesmo tempo trabalhos que tenham ciência e ao mesmo tempo que tenham arte. Então, esse tipo de trabalho, ele é diferente dos demais, porque ele é explícito, reprodutivo, cabendo ao sistemata indicar os procedimentos usados de maneira cristalina para que ele possa ser, então, reprodutível. E o material escolhido, então, foi o portal periódico CAPES, o portal de pesquisa científica, que é fornecido, e patrocinado pelo governo federal. E o que é que esse material trouxe de resultados? Aqui nós não vamos explorar todos esses trabalhos, mas apenas um panorama geral. Então foram encontrados 27 trabalhos ao todo, na década de 80, mostrando que esse assunto, mais uma vez, não é tão recente assim, 10 trabalhos entre os anos 2000 e 2009, e a grande maioria, mais recente, foram 15 trabalhos entre os anos 2010 e 2011. Um outro trabalho, ele ficou aí nessa fronteira, entre os anos 2009 e 2010. Mas, vendo esses resultados numéricos, e eu convido aqui você, cursista, que é curiosa, para que você possa aí analisar
a descrição dos trabalhos aí listados específicos no artigo original, mas o que nos interessa aqui é as significações que esse material traz. Primeiro, como vocês podem ver, nós temos aí um aumento do número de produções ao longo do tempo. Segundo, uma diversidade de temas e abordagens, desde materiais científicos que vão usar aí uma linguagem artística como plano de fundo. Por exemplo, muitos trabalhos utilizam as descrições físicas e artísticas de exploradores que estiveram no Brasil em séculos passados, os chamados naturalistas, para fazer uma descrição dos espécimes biológicos que eram encontrados dentro desse período, tanto para plantas, para animais, a título de exemplo. Outras abordagens que vão ser mais de cunho eminentemente artístico, buscando aí uma correlação direta com os aspectos da ciência. E muitos, talvez a grande maioria, vai tentar trazer reverberações para o ensino, para a docência, a partir dessa correlação. Então, alguns colegas professores que utilizam elementos artísticos para ensinar a ciência foram representados aí dentro dessa abordagem. Música, poesia, fotografia, pintura, escultura e várias outras abordagens podem ser utilizadas, como nós veremos ao longo do nosso curso, como mecanismo, como mais uma ferramenta para o professor e professora ensinar os conteúdos disciplinares dentro da escola. Outra significação interessante foram muitos trabalhos que tinham cunho interdisciplinar. Eles saíam dentro das fronteiras das disciplinas. Pode ser uma atividade que ocorria dentro do componente curricular Ciências da Natureza, mas ele transitava dentro de outras áreas. Trazia elementos culturais dos nossos colegas das ciências humanas, aspectos matemáticos da área da matemática e da lógica, e assim sucessivamente. Então, juntar e pensar nessas fronteiras faz com que a gente possa trabalhar através da chamada interdisciplinaridade. Então, é uma outra contribuição interessante que esse campo pode trazer para o trabalho do professor e da professora. E, por fim, fechando esse ciclo de significações, nós tivemos aí acesso a um público variado dentro desses trabalhos, desde trabalhos que são eminentemente acadêmicos, até outros cujo público-alvo de ações pedagógicas foram crianças em escolas, ou um público geral a partir de trabalhos de museus, centros de ciências, parques ecológicos, botânicos, zoológicos, e também até o público universitário aí do ensino superior. Então, essa variação é muito interessante. Então, como vocês podem ver aí nessa simples trabalho, nós temos elementos suficientes para a gente entender que nós não estamos sozinhas ao longo desse caminho. Pode ser um caminho que para você tem muitas curvas, alguns declives, mas é um caminho que eu garanto para vocês que é muito belo, muito elegante, e eu espero que vocês gostem de trilhar essa estrada conosco. Para mostrar que nós não estamos realmente sozinhos, eu convido aí a todos e todas que fazem esse curso a participar da atividade interativa número 1, que está disponível agora no nosso mural. Eu vou ficando por aqui. Abraços a todos e todas.